Olá, gente. Atividade 2, nós vamos fazer a segunda parte, tá? Na semana passada nós fizemos essa primeira parte aqui. E essa semana nós começamos, então, na página 110. Na página 110, você vai fazer a média aritmética. O que é a média aritmética? Eu somo e divido pela quantidade. Então, aqui você tem uma situação problema, tá? Eu não vou ler para a gente o vídeo não ficar longo. Aqui você tem uma situação problema e você tem aqui 3 colunas: casos confirmados, óbitos e percentual de mortalidade, tá? Ele deixou a primeira coluna pronta como exemplo, então vamos analisá-la. Casos confirmados, ele tirou a média. Então, aqui embaixo ele deixou o rascunho de como foi que ele calculou essa média. Ele somou os 3 números, 3.478 mais 1.000 mais 973, deu 5.461, e ele dividiu por 3. Por que dividiu por 3? Porque ele somou 3 números, tá? Então, aí nós achamos a média. Você vai fazer a mesma coisa com óbitos e a mesma coisa com o percentual de mortalidade. Você vai vir aqui, somar esses 3 valores e dividir por 3. Vai vir aqui, somar esses 3 valores e dividir por 3. É muito simples, tá bom? Agora aqui, letra E. Em relação aos casos confirmados da Covid-19, escreva no quadro o nome de cada cidade de acordo com a situação apresentada. Eu quero a cidade que está acima da média e as que estão abaixo da média, tá? Tenho 3 cidades. Eu quero separar essas cidades. Quem está acima da média vem para cá, quem está abaixo da média vai para cá. Média do quê? De casos confirmados. Porque se eu olhar aqui, vou ter 3 médias. Eu vou ter a média de casos confirmados, eu vou ter a média de óbitos e eu vou ter a média de percentual de mortalidade. Então, ali está perguntando a média de casos confirmados, tá? A média é 1.820. Eu vou separar quem está acima e quem está abaixo, tá? F. Qual das 3 cidades litorâneas paulistas está numa situação pior em relação à pandemia? Explique com suas palavras e utilize informações numéricas também. Então, vamos lá. Dentro desse quadro, quem está pior? Alguém pode falar assim, é Santos, porque Santos está com um número grande, ó. Então, mas vamos analisar. Santos tem 3.478 casos confirmados e 148 mortes, que vai dar um percentual, né, dividindo óbitos pelos casos confirmados, de 4,2. Aí você olha Guarujá, aí você olha Santos. O que é pior? Você ter uma relação, se eu analisar aqui somente casos confirmados ou a morte em decorrência dos casos confirmados? Que é isso que é o percentual de mortalidade. É isso que faz a situação ficar mais grave ou menos grave, né? Daquele X de pessoas que foram infectadas, quantos morreram? Porque esses que não morreram, né? Eu posso ter uma cidade que tenha muitos casos, mas poucas mortes, porque as pessoas estão se curando, né? Então, a gravidade aí é com relação ao percentual de morte, tá? E aí você então tem referência aí, tanto numérica como para explicar qual é a cidade que está numa pior situação e por que ela está numa pior situação. G. A G e a H vai falar nos cuidados, né, que você deve ter para evitar a contaminação com a Covid, tá? Então, a G e a H são mais respostas pessoais, né? O que você vai fazer para evitar, né? Aqui na G, além da máscara e o distanciamento, o que mais tem que ser feito? Na H, vai falar né, que muitas pessoas ficaram doentes, algumas faleceram, e que de maneira que você pode ajudar, né?
para não contraírem, né, seus vizinhos, sua família, para não contrair o Covid. Então, são respostas pessoais. Aqui, você vai olhar esse gráfico, tá? Então, aqui nós temos as Américas, que são o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, as Américas, continente africano, europeu, a Ásia e a Oceania, tá? Nós vamos observar esse mapa e vamos comparar esse com aquele primeiro mapa, o infográfico, tá? Para responder as questões 3 e 4, tá? No dia 14/6, em qual continente se concentrava o maior número de casos? E na 4 vai perguntar do menor número de casos. Mas eu não vou olhar aqui, eu vou olhar lá naquele primeiro gráfico. Onde que está o maior, onde que está o menor, tá? Aqui. Levando em consideração que o círculo deste tamanho representa 2.100.000 infectados, e pensando na separação, né, continental, dos continentes, quem tá mais, quem tá menos? Opa, menos é fácil, hein? Menos tá muito fácil, tá? Agora, mais, olha, mais, você pode observar, mas tem lugar que tem bastante pontinho, mas não tem que levar em consideração só a quantidade de pontinhos, mas o tamanho desses pontos. É aí que a América se destaca, né? O continente americano, principalmente com Estados Unidos e Brasil, puxa, eleva esse continente a um patamar alto, tá? Então, aí, para você responder aqui, a questão 3 e 4, né? Você vai falar o nome dos continentes, o que tem mais e o que tem menos, certo? Comparando aquele gráfico com esse aqui, para você localizar os continentes. O que você levou em consideração para responder a 3 e a 4? Só a quantidade de bolinhas lá, de círculos que tinham lá no infográfico? Não, o tamanho, né? Não vamos levar apenas em consideração a quantidade de pontinho, mas o tamanho dos círculos, para a gente ter uma referência de menor, maior, tá bom? Aqui. A atividade 6, ela é composta aqui da letra A, B e C, tá? E a letra D. A letra D, ela é de cunho pessoal. Vai falar de novo o que você tem que fazer para diminuir os casos de coronavírus, para que as pessoas não morram mais, tá? Então, de cunho pessoal, a D você faz tranquilamente. A B e C tem a ver com esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, ele é um gráfico de 1º de julho, 1/7, não é um gráfico do dia 30/6. Eu fui pesquisar na internet, ele é do dia 1º de julho mesmo. Então, você fala assim na letra A, você compara esse gráfico com lá o primeiro infográfico, lá no início, né? O que a gente vê de diferente? Opa, esse aqui é de 14/6, 14 de junho. Aquele outro é 1º de julho. A gente, obviamente, vai ver o quê? O total de casos mundiais, né? Aqui era 8.012.881 casos. Aqui, no 1º de julho, nós já estamos com 10.538.577, tá? Então, lá, compare os dois mapas, o do dia 1º de julho, que é esse, e do dia 14/6, que é aquele lá na frente. O que você pode afirmar sobre a pandemia? Ela está diminuindo? E aí? Ela está diminuindo? Aumentou? Aumentou quanto? Né? Então, isso aqui é o que você vai responder. B. Quais informações você sabe sobre a pandemia observando a ilustração anterior que não aparecem no infográfico? Aqui ele me traz total de casos mundiais, né, que é na questão do mundo. No infográfico lá também tem dado mundial, ok? Então aqui, lá no infográfico aparecem os círculozinhos espalhados pelo globo terrestre, né, pelos continentes, aqui também aparece.
Isso aqui, é um ranking, infeliz ranking de número de contaminados pelos países, tem lá no primeiro gráfico, aqui, ó. Você está vendo aqui essa informação? Você está vendo quais são os principais países contaminados e o número? Não, né? Então, acho que já ficou bem clara a diferença, né? O que que eu vejo nesse gráfico aqui que eu não tenho naquele outro, tá? E a letra C tá assim: em sua opinião, por que no dia 30/6 foram confirmados 1.368.195 casos de coronavírus no Brasil? Não, essa questão tá com algum problema. Primeiro, assim, eu pesquisei, aquele gráfico não é de 30/6, ele é de 1/7 e um número não bate aqui, que ele tá falando que o Brasil estava, tá? Então, eu vou abrir o gráfico que eu achei na internet para vocês verem, e aí vocês vão responder para mim, então, em 1/7. Qual é o número de contaminados no Brasil em 1/7 e não 30/6, porque eu não achei esse gráfico 30/6, tá? Então, aqui a gente vai usar esse gráfico que a apostila trouxe, mas ele é um gráfico de 1/7, certo? Então, eu vou interromper e vou compartilhar, então, a outra tela, onde eu trago essa informação para vocês, tá? Então, aqui, ó, semana do dia 18, né? Que é do 110 à página 114, que é o restante da atividade 2. Aqui a gente já comentou. Aqui, ó. Aqui, esse gráfico aqui é o que eu fiz o print na internet. Ele é um gráfico, tá até aqui, ó, 1/7, tá no site da universidade, 1/7. Então, ele é um gráfico de 1/7, não do 30/6. E você pode ver que o número de contaminados no Brasil, ó, 1.402.041 casos, tá? Então, você vai responder para mim essa numeração aqui, referente a 1/7, tá bom? Certo? E aí depois a gente faz a correção. Eu espero que todos estejam bem, né? E tendo dúvidas, pode perguntar.